Where have you been hiding? So glad that I found someone to circle all the planets around now that I've found you, I don't want no one else. It's our story to tell. Now that I've found you, I don't have to pretend. Everything just makes sense. A change in the reason, a place to begin. When you change direction, you'll know what is meant by that. Where have you been going? So glad that I found someone to circle all the planets with now. Now that I've found you, I don't want no one else. It's a story to tell. Now that I've found you, I don't have to pretend. Everything just makes sense. A change in the seasons, a change in the wind. When you meet that person, you'll know what I mean by that. Veredas da Lagoa, conhecida aqui em Lagoa Santa como um dos condomínios mais aconchegantes, bucólicos, pelo fato de ser um dos poucos condomínios ainda com ruas de calçamento e muita mata interna dentro mesmo do condomínio. Bom, a tarde de hoje é o convite para vocês poderem conhecer essa casa nos traços modernos, nos traços contemporâneos, resguardando aqueles princípios de imponência, jogo de luzes, mescla de materiais, mescla de texturas. E aqui a gente já é muito bem recebido por um maravilhoso paisagismo, validando a assinatura de natureza do condomínio. E agora vocês são meus convidados a conhecer de perto a casa. Então, entramos nessa generosa e ampla sala, aproximadamente 100 metros quadrados de sala, tá bom? Onde ela tem uma distribuição linear e aqui a gente já pode começar a imaginar uma integração de ambientes. Essas integrações, elas são feitas, são otimizadas pelo próprio mobiliário, pela própria marcenaria, mas se a gente enxergar aqui, a gente já percebe uma sala de TV. Nessa conexão, a gente pode imaginar uma ponta de conexão com a cozinha, ou seja, um ambiente de sala de jantar, e na sequência, linearmente falando, a gente já tem todo o espaço gourmet. Vamos navegar primeiro na parte interna, aí depois eu convido vocês a gente subir ao segundo pavimento, no qual está localizada toda a área íntima da casa, com 3 suítes, e depois a gente volta e finaliza o vídeo aqui no espaço gourmet. Então, vamos potencializar, vamos colocar os nossos olhos para eles poderem brilhar, reparando, nos atentando aos detalhes dos padrões de acabamento.
A gente tem aqui uma composição de uma escada na concepção flutuante, integrando com vidro, com aço inox. Isso traz uma leveza à casa incrível. A gente já nessa transição tarde-noite, a gente já consegue perceber os efeitos do projeto luminotécnico muito bem paginado, tanto aqui na escadaria, quanto na parte dos rebaixamentos de gesso, nesses rasgos que foram feitos aqui ao longo da sala também. E aqui, antes da gente ir à cozinha, eu já vou atentar para um primeiro ambiente que hoje em dia tem sido valorizado muito, que é uma suíte no andar inferior. Essa suíte, ela pode ser interpretada tanto como uma suíte de hospedagem para um hóspede mais velho, para uma visita, ou também como um home office. Se a gente conseguir imaginar um fechamento de marcenaria nessa divisão do que é sala e esse ambiente, a gente tem aqui um home office muito bem estruturado, inclusive com uma sacada, com uma varandinha, que a gente pode pensar também num projeto muito elegante para lá. Banheiro totalmente composto já com box, assento sanitário com design elegante. Agora a gente sai. A gente antes reforça o lavabo, também numa bancada esculpida em nanoglass. E aqui a gente já começa a fazer a transição para a cozinha. A cozinha, ela tem um traço mais conservador, que eu inclusive acho elegantíssimo e muito funcional, é que existe uma separação visual do que é sala e do que é a cozinha. Então, ela recuada, com uma bancada em porcelanato. Essa ilha é uma ilha de trabalho, essa ilha está alimentada com a parte de tubulação do gás, a parte elétrica, para que seja instalado todo um mecanismo de cooktop, de forno ou uma própria bancada de complementação do que é essa estrutura do outro lado aqui anexada à parede. Ponto para a geladeira, os cuidados de um bom padrão construtivo. A gente vê entrada hidráulica para poder atender a geladeira, cuba dupla, os mimos, lixeira em inox. A gente já sequencia aqui para 2 pontos de lavanderia e aqui de uma despensa. Lavanderia essa, que tem um acesso pela parte externa da casa, mas uma lavanderia também robusta e generosa, 2 cubas, espaço para lavar, para máquina de lavar. E aqui a gente volta e já tem uma vista dessa sequência para o andar superior, onde que está a área íntima da casa. Então vamos lá. Pé direito da casa é um pé direito duplo, no qual são aproximados 6 metros. O único ponto de luz que não foi instalado de forma proposital é esse que aponta logo ali, porque dali vai descer o lustre elegido por vocês, pela família de vocês. Quando eu apontei que na parte superior, nesse segundo pavimento, a gente tinha 3 ambientes, eu vou fazer uma complementação e convidar vocês ao 4º ambiente, que para mim é um dos ambientes mais gostosos também que essa casa carrega. A gente está nesse terraço, que ele pode ser pensado num ambiente íntimo. A própria valorização que já foi dada, seja no padrão de acabamentos, numa parede em cimento queimado, um ripado de madeira, o próprio projeto luminotécnico em uma iluminação mais quente, trazendo esse tom amarelado, e esse finalzinho de tarde já é o convite próprio que a gente tem para a gente poder imaginar uma mesinha, um sofá, uma cadeira, ou seja, aquele espaço até mesmo para um descanso, para uma leitura, que aqui, além dessa vista desimpedida, livre, que a gente tem do próprio condomínio e da cidade, a gente está abraçado aqui com lindas árvores. Aqui a gente tem um pequizeiro do lado esquerdo,
uma árvore típica nossa aqui da cidade, e o restante do paisagismo das próprias casas vão fazer parte aí desse convite a essa área da casa como um ambiente. Bom, vamos pelo corredor, aí a gente vai sequenciar as 3 suítes. Vou deixar a suíte master por último, tá bom? Que é essa que está aqui. E eu vou apresentar para vocês as 2 suítes que a gente tem. E aqui a gente traz um conceito de suítes com closet, ou seja, a gente vai ter suítes completas. São espelhadas, essa do meu lado esquerdo é idêntica a essa do lado direito, excetuando a varanda que essa carrega. Então, entramos, uma ideia muito interessante, em que a gente tem o closet e na sequência o banheiro. A gente vai perceber a repetição de um padrão de bons acabamentos, bancadas em nanoglass, e a gente transita para outra suíte. Closet e o banheiro compartilhado. Bom, todas as persianas automatizadas, entrada para ar-condicionado validada nos quartos, projeto luminotécnico, rebaixamento em uma sanca que foi feita para caso a família goste de usar cortinas, também já pode ser facilmente instaladas, e a gente chega nessa varanda extremamente aconchegante. Finzinho de tarde, o convite para a gente poder contemplar toda a paisagem interna da casa, que é a área gourmet, que em breve a gente vai estar por ela, e a gente também contemplar esse silêncio, esse clima bucólico que o Veredas da Lagoa nos traz. Bom, eu vou entrar pela suíte master aqui pela própria varanda, tá bom? Porque logo ali já está o corredor. Essa suíte master, uma suíte mais ampla, com dimensões mais robustas e generosas, obviamente, que as outras, e já com uma separação de closet e banheiro em pontos distintos. Aquele banheiro é um banheiro que eu vou ter o prazer de apresentar para vocês, porque eu valorizo muito suítes nessas casas de alto padrão com banheiros mais robustos, mais imponentes. Então, esse banheiro, a gente tem um banheiro que foi projetado de comprido e a surpresa do banheiro está aqui. A gente tem um ambiente separado aqui por um box para a nossa clássica e elegantíssima banheira de hidromassagem com vista. Chuveiros duplos de teto. E essa banheira, ela tem um presente especial, que é uma claraboia na parte superior, que durante o dia deixa o banheiro com uma iluminação natural aconchegante, mas também na parte da noite a gente tem uma vista para o céu. Então, um ambiente que a gente pode falar, os construtores capricharam, né, gente? Bom, aqui fica a parte do vaso sanitário. E a gente finaliza ali no closet. Um closet com aproximadamente 2,5 metros a 3 metros de largura, ou seja, a gente tem uma paginação muito bem execuível de um lado separado do casal, ok? Ventilação e iluminação natural, que a gente traz ao closet, deixando ele prontinho para receber vocês. Bom, agora eu tenho a árdua tarefa de mostrar a área gourmet dessa casa. Estrategicamente, eu venho
para esse ponto da área de lazer, debaixo desse pergolado de madeira elegantíssimo. Esse pergolado, ele é um convite para uma sequência de ambientes, conectando uma rede aqui, espreguiçadeiras que já podem ser espalhadas ao longo de uma piscina revestida em cerâmica, num tom mais azulado. E ela tem também dois ambientes. Ambiente de prainha, escadas, um ambiente onde a gente tem a parte mais profunda da piscina, conectada com essa sauna integrada à piscina. E aqui um pequeno ambiente do ofurô, do spa, com jatos, para que a turma possa também usufruir de momentos distintos da área de lazer. Visualizando a contrafachada da casa, a gente já consegue enxergar também essa harmonia de elementos, madeira, essa sequência de vidros, o próprio guarda-corpo em vidro, o painel, o teto ripado. Já no cair da noite a gente vê a ênfase do projeto luminotécnico trazendo vida para casa. E quando a gente enxerga esse ambiente aqui, a gente consegue ter uma dimensão do quão bem integrados estão esses espaços. Aqui a gente pode pensar em uma mesa grandona, com aqueles bancos, ou com cadeiras conectadas com a ilha, com a churrasqueira, ao mesmo tempo conectando essa parte externa, onde a gente enxerga o potencial de mesas, de cadeiras espalhadas aqui para os convidados. E logo ao fundo, a gente vê essa transição do que está de área construída para um espaço propositalmente paginado para um campinho de futebol, mas que também pode ser estruturado como um pomar, como algo complementar em termos de natureza para essa parte da casa. Um ponto que eu não apresentei para vocês, que a gente não pode deixar de mostrar, é o cuidado que eles tiveram de colocar essa ducha em formato passarela. Então, além de esteticamente muito bonita, ela fica muito funcional, porque você tem ela separada daquele ambiente e você cria aqui também um ambiente bem interessante de até mesmo de diversão, porque a ducha ela fica separada ali. Você pode pensar na criançada tomando essa ducha do lado de cá, ali o comando dela. Tomou a ducha, já vem direto para a sauna. Aqui a gente tem a entrada, à esquerda apontando o banheiro. Um banheiro que ele é um conforto porque a gente não precisa de pensar em usarmos o banheiro interno, obviamente. Então a turma está toda do lado de fora e usa aquele banheiro do lado de lá. Então eu vou finalizar o vídeo com vocês aqui no campinho por dois motivos. Primeiro, para vocês poderem sentir a dimensão desse potencial que o lote traz à casa. São 1.000 metros quadrados de lote, ou seja, são 20 metros de largura por 50 de profundidade. A casa ela foi propositalmente desenhada e paginada para existir toda essa segmentação e trazer esse espaço livre, que é o que na maioria das vezes as famílias que buscam casas mais amplas se conectam, ou seja, com uma bela área construída e com um imponente, charmoso e aconchegante espaço de quintal. A gente também pode visualizar a elegância da contrafachada. E a gente termina essa apresentação. Eu já ouço do lado de cá barulhinho de cigarra, de grilo, já nesse entardecer clássico da cidade de Lagoa Santa, que ainda é uma cidade que equilibra a natureza com a modernidade, que equilibra
aquele clima de cidade de interior, mas ao mesmo tempo traz essa robustez de uma cidade grande, de uma cidade estruturada, de uma cidade que vai atender todas as necessidades das famílias que buscam esse equilíbrio. Então, mais uma vez, eu deixo meus agradecimentos a vocês. Vai ser um prazer incrível ser peça fundamental e ser o corretor que vai trazer vocês para morarem aqui conosco em Lagoa Santa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.